Júlio, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato. É um prazer estar com E vocês. que é exatamente esse efeito rebote causado aí pelo Paxlovid, doutor? Então, os estudos iniciais mostram que é em torno de 2%, mas atualmente está sendo mais frequente esse rebote, principalmente por conta dessa nova subvariante BA5, que parece que tem uma carga viral maior. Então, a indicação do tratamento é por 5 dias. Muita gente está recomendando um tratamento mais prolongado, por 7 ou 10 dias, por conta dessas características específicas dessa subvariante. Doutor Júlio, Tainá Fafam falando agora com você. Esse remédio, ele é administrado depois que a pessoa confirma com a doença, é isso? E, claro, não dispensa a vacinação. Não dispensa a vacinação. Essa medicação é muito eficaz para prevenir a hospitalização e óbito, principalmente se iniciada nos primeiros dias, de 3 a 5 dias, em grupos de maior risco para hospitalização, pelo menos um risco de 10%, que nesse caso são idosos imunossuprimidos. Os idosos continuam com elevada taxa de internação. No Brasil, a gente tem aprovação pela Anvisa dessa medicação, pela Conitec, que é o órgão que decide se vale a pena incorporar ou não no SUS, mas até o momento o governo federal não disponibilizou essa medicação aqui no Brasil. Então é muito triste a gente saber que existe, nesse momento, agora, uma medicação eficaz para evitar a hospitalização e óbito, principalmente nos idosos, mas que ainda não foi disponibilizada para esse público. Ô, doutor Júlio, para quem é leigo, parece até meio que um contrassenso. Eu tomo o medicamento, mas ele me dá o chamado efeito rebote. Por outro lado, o senhor está dizendo que é um medicamento que vai evitar uma internação ou algo de um gênero. Parece meio contrassenso para quem não entende. Porque, na verdade, o efeito rebote é uma fração bem pequena, né? Nos estudos originais, 1 a 2%, nesse momento 10%. Não está associado a esse efeito rebote com risco de hospitalização e óbito. O próprio Biden tem um PCR positivo, um exame positivo, mas sem sintomas. Então, apesar de ter um exame positivo, isso não significa que a medicação, com esse efeito específico, esse efeito rebote, ela gera um maior risco de hospitalização e óbito. O que a gente precisa realmente é que a gente tenha acesso a essa medicação. Essa medicação, quem tem acesso aos países ricos, principalmente do hemisfério norte. Aqui no Brasil, apesar de aprovada, a gente ainda não tem acesso. Eu tenho uma dúvida em relação a testar positivo, é uma dúvida até pessoal, porque eu cheguei a pegar Covid e fiquei testando positivo por um período. O fato de testar positivo necessariamente quer dizer que a pessoa está transmitindo ou não? Isso já foi esclarecido que não é isso. Não necessariamente, principalmente se for o teste de RT-PCR, né, que detecta partículas do RNA do vírus, que não necessariamente são infectantes. O Não de antígeno, farmácia, né? não de farmácia, aquele que faz no laboratório, que a gente chama de RT-PCR. O de farmácia é o teste de antígeno, né, Tainá? Então, eventualmente, sim, se a pessoa permanece positiva, ela pode estar transmitindo. O teste de antígeno, agora com essa subvariante, está tendendo a ficar por mais tempo positivo. Muitas pessoas permanecem positivo, inclusive depois dos 7 dias de isolamento. Então, isso é uma discussão na comunidade científica, se por conta dessa nova subvariante que a gente já falou, que possui carga viral maior, e até está se discutindo recomendar maior tempo de tratamento, se também o isolamento deve mudar por mais tempo, porque existe uma grande proporção de pacientes que permanecem positivos, inclusive transmitindo o vírus mesmo após os 7 dias de isolamento. O doutor Júlio, quando a gente teve o início das vacinações contra a Covid, eu lembro que aqui demorou um pouco para pegar, né, a vacinação no país como um todo, foi meio que pegando no tranco. Agora, nesse momento, a gente estava agora há pouco dando a informação aqui de que o Brasil tem pouco mais de 10% das pessoas vacinadas contra a Covid com a quarta dose. É um índice muito pequeno ainda, não, doutor, à medida em que a gente também vai contabilizando ainda vários casos. Sim, Nonato, é importante a gente ver esse indicador com mais detalhes, principalmente nas pessoas acima de 50 anos. Os dados são claros que saíram principalmente nos Estados Unidos e em Israel a respeito dessa quarta dose. O benefício é bastante importante, principalmente em termos de hospitalização e óbito, em pessoas acima de 50 anos.
Em adulto jovem, esse benefício ele é secundário. Os dados não mostram um benefício tão importante. Então, no próximo recorte, a gente tem que analisar esses dados das pessoas acima de 50 anos e verificar realmente a cobertura nesse grupo específico, porque é o grupo que mais se beneficia com a quarta dose no contexto dessa nova subvariante. Doutor, você comentou que o Paxlovid já está autorizado para uso aqui no Brasil, mas que o Ministério da Saúde ainda não adotou, ainda não disponibiliza no SUS, principalmente para o público de mais idade, que tem comorbidade, enfim. Qual que é a justificativa, o senhor sabe? É custo? É um medicamento muito caro? Ainda não dá para ser disponibilizado? Por que a gente está nesse cenário? Os especialistas também se questionam, Tainá, porque é um medicamento que, no contexto geral, que a gente chama de custo efetivo, porque uma internação de um idoso, uma internação hospitalar ou eventualmente em terapia intensiva, o custo seria muito mais caro e por isso que esse órgão dentro do Ministério da Saúde, que é um órgão independente que chama-se Conitec, recomendou para o SUS, porque é mais barato comprar medicação que pagar por uma internação. Ninguém sabe por que ainda o Ministério da Saúde não adquiriu e não distribuiu essa medicação. No passado, recomendou tratamento precoces ineficazes e no presente, quando a gente tem uma medicação, existe essa lentidão na aquisição e distribuição. Apesar disso tudo, doutor Júlio, dá para a gente dizer que é um momento em que nós, de algum modo, estamos convivendo com o vírus? E eu pergunto isso porque nós temos quase todas as atividades normalizadas novamente aqui no Brasil e no mundo também como um todo, né? Hoje em dia, o verão na Europa está aberto, a gente tem as viagens de volta por todo o mundo. O mundo aprendeu a conviver com o vírus. Qual é a percepção que o senhor tem desse atual momento, apesar de termos ainda casos de Covid? Nonato, quando a gente compara com o nosso passado, o que a gente viveu nos últimos 2 anos, com certeza a gente vive um momento melhor, né? Onda após onda, variante após variante, o que a gente observa, mesmo com o aumento do número de casos, a gente observa uma tendência de diminuição de hospitalização e óbito. Entretanto, por exemplo, no mundo a gente tem 2.000 óbitos diários pela doença e no Brasil 200 a 300 óbitos diários. Ainda é muita gente morrendo. Então a gente ainda tem que passar uma mensagem clara que apesar de não existir nenhum tipo de medida restritiva nesse momento no Brasil e no mundo, é importante aumentar as coberturas vacinais e é importante ofertar um tratamento que já existe, seja com antiviral nos pacientes nos primeiros dias da doença, pacientes não hospitalizados com risco para hospitalização e óbito, seja medicamentos que já estão disponíveis para pacientes hospitalizados, que também já foram aprovados pela Anvisa e pela Conitec, mas também não foram adquiridos pelo Ministério da Saúde. Então, apesar desse cenário favorável, a gente podia estar melhor, com menor número de óbitos diário, se tivesse uma melhor cobertura vacinal e tratamentos tanto antivirais como imunomoduladores para pacientes internados disponíveis no SUS. Pegando o gancho nesse ponto que você trouxe, além do Paxlovid, quais outros medicamentos eficazes, comprovadamente eficazes, já foram autorizados, mas ainda não estão disponíveis? A gente tem, por exemplo, anticorpos monoclonais, que são anticorpos que bloqueiam também o vírus, né, a sua replicação, inclusive anticorpos monoclonais que provém proteção durante 6 meses, não está disponível ainda no SUS. A gente tem uma medicação que chama baricitinib, que é um imunomodulador, que é muito importante para ser utilizado em paciente hospitalizado. A gente também não tem disponível no SUS. Então, atualmente, existe uma diferença muito grande do tratamento que é ofertado para os pacientes dos países ricos, do hemisfério norte, para o hemisfério sul, principalmente no SUS. Na rede privada já existe acesso a essas medicações. E as recomendações permanecem as mesmas, né, doutor Júlio? A utilização de máscara, porque o que a gente tem visto é meio que até um certo abandono na utilização de máscaras por parte da população como um todo, né? Principalmente, né, em locais fechados, né, Leonardo? Quando a gente tem uma transmissão mais elevada, é um local de maior risco, ambientes fechados, com aglomeração, principalmente pelas populações mais vulneráveis, que a gente já comentou aqui, idosos, imunossuprimidos.
é bom manter o uso de máscara de boa qualidade, mesmo porque a vacina a gente precisa estar atualizada, mas também é preciso ter acesso a essas medicações que a gente ainda não tem acesso no Brasil, apenas a população com plano de saúde. Então, a máscara é um mecanismo barato, sem efeitos colaterais, e que deve ser usada nessas situações de risco pelas populações mais vulneráveis. Dr. Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz, muito obrigado pela entrevista nesta manhã. Um ótimo domingo para o senhor. Um ótimo domingo para você, Nonato, para Tainá também, para todas as pessoas que estão assistindo a CNN. Obrigada, doutor. Bom domingo por aí e até a próxima.